Caro pós-graduando, de que forma poderíamos pensar a teoria e a prática neuropsicopedagógica? Por qual razão relacioná-las? Em que medida o saber científico auxiliará a prática? Esses seriam os questionamentos que nortearão a presente videoaula, dividida em 3 momentos e tendo como base o seu caderno de estudos, porém, de maneira complementar. Buscaremos discutir aspectos relevantes do seu material pedagógico. De início, entrevistaremos Dr. Aldo Sarubi, médico especialista em saúde mental. Através dessa entrevista, buscaremos conhecer um pouco mais sobre a relação entre a saúde e a educação e o trabalho que pode ser realizado em contextos educacionais com a participação de profissionais da área da medicina em parceria com professores e gestores. Além disso, trataremos de questioná-lo referente aos psicofármacos e demais medicamentos usados como aliados no trabalho com crianças que não aprendem na escola ou que apresentam dificuldades nesse processo. No segundo momento, buscaremos entrevistar Michele Kamers, que é psicóloga e mestre em Psicologia e Educação pela USP. Professora universitária no curso de Psicologia do IBS, Sociesc, em Blumenau, Santa Catarina. Pesquisadora da área da infância, autora de vários artigos e pesquisas na área. Através dessa entrevista, discutiremos a questão da escuta psicológica, dos crescentes problemas de aprendizagem escolar e do consumo de medicamentos como meio auxiliar na construção do saber. Como terceiro momento, estaremos entrevistando Márcia Galkovski, diretora escolar da Escola Básica Municipal Arapongas, na cidade de Indaial, Santa Catarina. Márcia falará sobre o contexto escolar vivido enquanto gestora, a partir de uma realidade pedagógica com poucos recursos financeiros. A diretora contará a história construída no local, tendo como eixo norteador a gestão de uma equipe pedagógica que tem como meta a visão de que os alunos aprendem dentro de suas possibilidades, que os professores são mediadores desse processo e sobre o importante papel que tem na aprendizagem escolar. Márcia falará da importância de atividades escolares paralelas ou complementares e que incentivam os alunos a aprenderem e construírem sua história escolar e social. Como quarto e último momento, ouviremos a professora de artes, Patrícia Tomazelli, que contará sua história na construção da fanfarra da Escola Básica Municipal Arapongas e sobre a importância de conhecer os alunos e seus contextos para a construção das músicas e suas apresentações. Aliado a isso, ouviremos o depoimento de alunos sobre a atuação na fanfarra da escola. Para iniciar nossa videoaula, então, assistiremos a entrevista com o Dr. Aldo Sarubi, médico especialista em saúde mental. Eu sou médico, clínico geral, eu me formei pela FURB, eu fiz curso de especialização em saúde da família e em saúde mental na prefeitura de Blumenau. Eu estou no CAPS infantil há uns 3 anos aproximadamente. Eu atuo como médico, né, atendendo crianças com diversas problemáticas e adolescentes também, sobretudo adolescentes com problemática de uso de drogas. Sim, o matriciamento na verdade, os CAPS, tanto o CAPS infantil como o CAPS adulto, o CAPS AD, álcool e drogas,
os 3 CAPs da cidade de Blumenau estão envolvidos com matriciamento, mas não só com escolas, o matriciamento também na atenção básica da saúde. Esse matriciamento consiste em um acompanhamento, né, tanto nas escolas, com os coordenadores das escolas, do município e do estado, que atuam aqui em Blumenau. E ele se dá mais um acompanhamento de capacitação, digamos. Mas o matriciamento envolveria outros, é um dispositivo, na verdade, criado pelo Ministério da Saúde em 2003. E ele envolveria outros dispositivos, outras ações, que não meramente as de capacitação. Olha, o matriciamento, na verdade, foi uma estratégia elaborada em Campinas, eu acho que início de 2000, né? Mas um matriciamento mais para a saúde, para a atenção básica da saúde, que depois ela se ampliou para o setor da educação. Mas fundamentalmente ele nasce como direcionado à atenção básica da saúde. E hoje o Ministério da Saúde ele implementa como uma estratégia o matriciamento, mas ele envolve, além da atividade de formação e capacitação, ele envolve trabalhos conjuntos com a atenção básica, com os profissionais que trabalham nos postos de saúde, nos programas de saúde da família, nas equipes de referência. Então é um trabalho muito mais amplo do que apenas uma capacitação, uma formação que hoje aqui em Blumenau estamos levando adiante com as escolas. Ainda é um trabalho, eu acho que limitado, né? Porque o objetivo do matriciamento é um objetivo muito mais amplo, que seria a horizontalização do tratamento, dos problemas de saúde mental, o trabalho conjunto, o trabalho coletivo. Então, eu acho que aqui na cidade ainda está longe de se cumprir com esse objetivo. Olha, para as queixas mais comuns tem a ver tanto com a problemática das crianças e dos adolescentes hoje, né? Problemas de comportamentos, de conduta, a questão das drogas, né? São situações que muito frequentes, muito comuns nas escolas. Os conflitos entre colegas na própria escola, com os professores, eu acho que são os temas que mais se escutam, né, dos professores. Como eu já tinha falado antes, o matriciamento eu acho que ainda tem uma ação limitada, mas a forma que hoje está se usando para ajudar as escolas e os professores é através das capacitações e escutando um pouquinho os problemas que os professores trazem, né, na sua prática pedagógica cotidiana. Eu acho que fundamentalmente é isso, através da prática, né, mas a gente vê de que hoje os professores, além dos problemas relacionados aos alunos, temos também os problemas da própria escola, do próprio sistema escolar. Que eu vejo que o sistema escolar hoje está longe da realidade dessas crianças e dos adolescentes. Eu acho que a escola também deveria repensar o seu papel e a sua função no mundo da contemporaneidade. Olha, a idade escolar, o que mais a gente vê, inclusive isso é uma coisa que a gente deveria discutir mais, né? Tanto a sociedade como os professores, as escolas, o sistema escolar discutir. Hoje se fala praticamente numa epidemia da hiperatividade e o déficit de atenção, né? E está se usando muito a Ritalina. Praticamente existe uma ritalinização das crianças nas escolas, porque esse mundo hoje é muito hiperativo.
né? O mundo da velocidade, o mundo da internet, o mundo dos videogames, é tudo da velocidade. Então, como que essas crianças, esses adolescentes vão ser diferentes, né? Então, até que ponto é hiperatividade isso aí, ou é, digamos, sintoma dessa sociedade que vivemos hoje? E aí, o tratamento que inclusive as escolas demandam e solicitam dos médicos e dos outros profissionais que lidam com a saúde mental é a Ritalina, né? A ritalinização dessas crianças, deixar elas quietas, paradinhas, né? E aí a gente tem que se perguntar se realmente é isso, né? E se o sistema escolar também hoje não está em crise, né? Se essa é a forma que a gente vai ter que responder para os problemas do nosso tempo. Olha, eu não sei se realmente um medicamento pode ajudar a aprender. Mas é aí que eu discuto um pouco da forma em que o sistema escolar, a sociedade, que essas crianças, da forma que eles querem que sejam educadas, né? E ouvir mais essas crianças e adolescentes também, os seus interesses, as suas necessidades. Eu acho que partindo daí a gente poderia fazer uma educação diferente, né? Ouvir e escutar mais essas crianças e adolescentes, para a partir dali oferecer uma educação diferenciada também. E esse mundo de hoje, as crianças vêm muito diferentes, né? Não podemos educar no século XXI como se educava no século XX, né? Porque são crianças, adolescentes bem diferentes, com necessidades, com problemas diferentes. Olha, uma das coisas que a gente vê, né, inclusive como uma exigência muitas vezes da sociedade, do sistema escolar, é a medicalização e a psiquiatrização dos problemas das crianças e dos adolescentes hoje, né? Então, eu sou uma pessoa que é contrária, digamos. Eu acho que não podemos entrar nesse esquema de resolver os problemas dessas crianças, desses adolescentes, com medicamentos ou com consultas médicas ou psiquiátricas, né? Porque tem a maior parte dos problemas vão além dessas situações, né? Então, a psiquiatrização da vida cotidiana, a medicalização, leva a um consumo exagerado de medicamentos, né? Eu sou partidário de que em certo momento há necessidade de uso de medicamentos, mas hoje existe um uso exagerado, né, desmedido. E aí tem muitas influências, e uma delas é da indústria farmacêutica. Alguém está lucrando com o uso exagerado dos medicamentos, e a indústria farmacêutica é uma delas. Se de alguma forma eles induzem a esse uso. Existem drogas para a alegria, para o prazer, então existem também drogas para que as crianças fiquem quietinhas e obedientes. Ultimamente, venho sendo consumidor forçado de dragas, comprimidos, pomadas, cápsulas, que me levaram a meditar na misteriosa relação entre a doença e o remédio. Ninguém sai de uma farmácia sem ter comprado no mínimo 5 remédios prescritos pelo médico, pelo vizinho ou por ele mesmo, cliente. Ir à farmácia substituir hoje o saudoso hábito de ir ao cinema ou ao jardim botânico. Antes do trabalho, você deve passar obrigatoriamente numa farmácia e depois não se esqueça de voltar lá. Pode faltar-lhe justamente a droga que você precisa, que é a mais preciosa de todas. A inconsequente noite de insônia será consumida no pensamento de que o uso incessante de remédio vai produzindo o esquecimento de comprá-los, de modo que a solução seria, talvez, montar nosso próprio laboratório doméstico, para ter em mãos o tempo e a hora, todos os recursos farmacêuticos que pode necessitar um homem, doente ou sadio. Pouco importa, pois todo sadio é um homem doente, em potencial. Ou melhor, todo ser humano é carente de remédio. Principalmente de remédio novo, embalagem nova, propriedades novas e novíssima eficácia. Ou seja, se não curar esse mal conhecido,
poderá curar outros? De que somos portadores sem sabê-lo? Estou confusa, difusa. Não sei se jogo pela janela os remédios que amigos, balcanistas de farmácia e médicos me receitaram, ou se aumento o sortimento dele com a aquisição de novas fórmulas que forem me aparecendo, enquanto o Ministério da Saúde não as desaconselhar. Não sei, já agora, se deve proibir o homem ou o remédio. Este planeta anda meio inviável. A atuação pedagógica, muitas vezes, busca o apoio do campo da psicologia para compreender as razões da não aprendizagem escolar. Mas não apenas isso. Muitas vezes precisamos da área da psicologia para compreender a linguagem não dita de nossos alunos. Para essa discussão, assistiremos agora a entrevista com Michele Kamers, psicóloga e mestre em Psicologia e Educação pela USP, professora universitária e pesquisadora na área da infância. Então, eu sou psicanalista, minha graduação é em Psicologia. Durante todo o percurso de graduação eu fiz pesquisas pelo CNPq, 2 especificamente, projetos de extensão. E antes mesmo de concluir a graduação, eu passei no mestrado na USP, onde eu fiz um mestrado em Psicologia e Educação na Faculdade de Educação da USP. Nesse interim, desde final de 2002, eu venho atuando no consultório, e atualmente eu coordeno 2 importantes especializações aqui em Blumenau, que é a especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde do Hospital Santa Catarina, e a outra que é a pós-graduação em Psicopatologia, Infância e Adolescência. Então, é muito comum, as queixas são muito próximas, muito parecidas, os casos são bem parecidos mesmo. Eu diria que hoje você tem uma série de discursos que vem da academia, que vem dos especialistas. A mídia também faz muito isso, querendo ditar para os pais, dizer para os pais como eles devem educar os seus filhos. É claro que os pais têm um saber, na medida em que o foram educados. Mas a lógica acadêmica, científica, está tomada pelo delírio de que haveria um modo ideal de educar uma criança. Portanto, os próprios especialistas que se propõem a tratar essas crianças não se dão conta de que eles são justamente os causadores desses problemas. Porque na medida em que um psicólogo, um pedagogo, ou quem quer que seja, se coloca na posição de dizer para os pais como eles deveriam fazer, eles inevitavelmente estão dizendo para os pais o seguinte: você não sabe, nós, especialistas, sabemos, portanto, você deve nos procurar. Criando então nesses pais, primeiro, uma completa ignorância frente aos filhos, segundo, a necessidade de que esses pais procurem os especialistas para solucionar os problemas que eles mesmos causaram, mas o especialista se coloca na posição de que ela deveria achar, que ela deveria educar, não como mãe, mas como uma especialista. E é o que a gente vê hoje, uma geração de pais que vivem indo a livrarias, comprando livros de autoajuda para encontrarem a maneira mais ideal, mais acertada Então, a questão é muito simples, O especialista desautoriza, os pais frente à criança não sabem o que fazer, então, com medo de fazer do jeito deles, desde o seu saber de pai e mãe, eles não fazem,
porque justamente vai que eu traumatizo, vai que eu erro. Será que isso está certo ou errado? Quer dizer, então, frente ao não saber se faço certo ou errado, os pais justamente não fazem. Então, é quase como se eles, então, deixassem a educação de uma criança a cargo dela mesma. Então, por exemplo, os pais dizem, ela não quer dormir cedo. Então, eles não insistem, porque vai que eles traumatizam, né? Que tem um monte, né, eu diria, de profissionais desavisados, inclusive tentando legislar sobre o horário que as crianças deveriam dormir, né? Então eles deixam a cargo da criança, ela come o que ela quer, ela dorme a hora que ela quer, ela brinca do que ela quiser, inclusive ela decide se ela vai para a escola ou não, né? Então é claro que essa criança, ela chega na escola completamente sem limites. Por quê? Por uma questão muito simples, ninguém colocou. Então, é claro que se uma criança não tem o mínimo de organização de rotina diária em casa, fica muito difícil para ela se adaptar à rotina escolar. Não por conta da escola, mas por conta de ela não ter inscrito nela nenhum tipo de rotina, né? Então, nesse momento, a escola, então, chama os pais e diz, bom, o teu filho está com dificuldades, ele não para, né? Ele não presta atenção, né? E, portanto, não aprende. Então, é claro que nessa hora a medicação ela acaba sendo, diria, uma válvula de escape, uma saída de emergência. Por quê? Dá muito mais trabalho educar, né? Tanto para a escola quanto para os pais. Eu diria que educar sempre foi uma tarefa extremamente difícil, né? A diferença é que antes a escola estava, eu diria, autorizada, né? A gente pode lembrar um tempo atrás que se a escola mandasse um bilhete para casa, o pau comia em casa, de tal maneira que essa criança não aprontava na escola por medo, né, da punição que ela sofreria em casa. Eu diria que hoje é o contrário, a escola ela é desautorizada o tempo inteiro pelos pais e pela sociedade como um todo. Eu diria no que se refere à escola pública, né, as condições, as más condições de trabalho dos professores e o descaso público em relação à educação faz com que o professor esteja numa condição de quase empregado da família, né? Então eu diria que a professora do meu filho não tem mais o peso que tinha antes. Então hoje é uma professora. Então, e se ela briga com meu filho, eu vou para cima dela. Então o que acontece? A escola se vê como uma criança, né, que precisa de intervenção. Mas quando ela vai intervir, os pais vão para cima da escola. Como, por exemplo, uma mãe em São Paulo que literalmente pegou a professora no final da aula e bateu na professora. Encheu ela de pau. Bateu mesmo. Isso passou, foi para o noticiário do Brasil inteiro. Então o que acontece? O professor se vê encurralado. Então, nessa hora, ele não sabe mais o que fazer com essa criança. Então, na medida em que ele não sabe mais o que fazer com essa criança, ele pede ajuda para os pais, ele não encontra auxílio na família. Nessa hora, ele encaminha para o conselho tutelar e o conselho tutelar obrigatoriamente força a família a ter que fazer alguma coisa. E qual é a solução encontrada, né? Interessante, né? A solução encontrada é uma solução que não implica nem a família nem a escola. É o quê? Responsabiliza a criança. A criança tem um transtorno, uma disfunção e, portanto, ela precisa ser medicada.
Então, né, antes você tinha um professor em sala de aula que, independente do que ele fizesse, ele estava autorizado. Nós tínhamos antes uma tradição, né, que legitimava tanto a intervenção parental quanto a intervenção professoral. Então, por exemplo, aquela cena típica da professora que entrava em sala, ninguém entendia nada, mas ninguém dizia um pio, porque era a professora. Então, eu diria que havia antes uma sustentação social da autoridade, tanto dos pais quanto dos professores. Hoje, não existe mais uma sustentação coletiva dessa autoridade. Claro isso, ou seja, dentro da própria escola, um professor intervém de um modo numa sala, muitas vezes a direção da escola critica esse professor. Ou seja, o tempo inteiro é um jogo de desautorizações. Então, não existe mais uma sustentação coletiva da autoridade. Mas é possível que um professor sustente sua autoridade na relação com aquele grupo de alunos. Sustentação de um ato, não em nome de um outro, ou de um nome de uma teoria, ou de um autor. Sustentar a autoridade é sustentar um ato em nome de si mesmo, em nome próprio. Eu só posso ter uma posição de autoridade na medida em que eu sustento o que eu falo em nome próprio, e não em nome de um outro. Eu diria o seguinte, que uma prática pedagógica jamais. Um professor, sim. Uma educação e uma vida, ela é feita de bons encontros. Eu diria que um bom encontro na vida de uma pessoa, ele é capaz de mudar para sempre a trajetória dessa vida. Que a escola seja um espaço de bons encontros, um espaço de vivências interessantes. Isso quer dizer o quê? Que essa criança tem horários na escola, que essa criança tenha regras a serem seguidas na escola, que a criança se dê conta de que a escola é um outro espaço diferente da casa, que a professora não é a mãe dela, né? E eu quero lembrar algo muito importante, né? Quais foram os melhores professores que nós tivemos? Os mais exigentes, né? O que nos mostra, né, que uma escola, ela vive de bons encontros. Então eu diria, se um professor, né, do alto da sua autoridade pudesse converter num bom encontro para o seu aluno, eu diria que a escola cumpre, né? Aí sim ela vai ter cumprido a sua função social. Não se trata, né, de culpabilizar a família, mas de implicar ela nesse processo. Então, fundamentalmente, né, implicar ela na medida de que a escola possa tomar os pais como sendo parceiros e não inimigos, né? Então, acho que tem um ponto importante. Não me interessa o que o aluno faz em sala. Porque enquanto ele está em sala, e é o adulto que está lá, não adianta eu receber uma amiguinha da minha filha na minha casa e ela aprontar, e porque ela não é minha filha, eu vou ligar para a mãe dela que está viajando. Não faz sentido. Na medida em que ela está sob minha autoridade ali, eu vou dizer, Fernanda, você não pode mexer aí. Então, no período que a criança está na escola, é com o professor. Mas é claro que em situações que extrapola, né, e isso é necessário contar com a ajuda dos pais. Por quê? Porque quando eu, por exemplo, eu deixo meu filho na tua casa, eu vou te buscar,
Eu vou buscar o meu filho, eu vou perguntar, e aí, como é que foi lá? Ah, ele aprontou, mas eu já falei com ele. Mas eu, no mal da minha autoridade, eu também vou intervir no meu filho. Né? Agora, o que acontece, né? Os pais, né, dizem, mas o que eu vou fazer? Eles não sabem o que fazer. Né? Então, eu diria que a gente tem aí uma situação de que a escola, ao invés de ficar encaminhando essas crianças, a escola precisa tomar essas crianças para si e criar espaços dentro da escola em que os professores possam trocar experiências, porque é super comum na escola, por exemplo, as crianças ficarem super quietas com o professor de matemática, mas com a professora de uma outra disciplina, as crianças enlouquecem, montam na professora. Bom, então, por que não conversar sobre isso? Mas nessa hora não, né? A escola está muito tomada pela lógica, né, do encaminhamento. Portanto, o que a gente vê? A gente já viu houve um momento da psicologização dos problemas escolares. Hoje a gente está vendo a psiquiatrização da educação. Olha que loucura. Você não tem mais crianças mal educadas. Você tem crianças com transtornos mentais. Ou seja, estamos transformando a escola num pequeno hospício. Literalmente. Então eu diria que se a escola e família puderem minimamente ser parceiras, serem parceiras a seu modo, eu diria que já é um primeiro passo. Muito simples, né? Bom, para que existe a escola, né? Para a criança aprender as letrinhas, né? Para a criança aprender a rotina do mundo. Para uma criança aprender que na hora de aprender é hora de sentar, para uma criança aprender que ela tem que pedir, para uma criança aprender que ela tem que vir na fila. Ou seja, né? O ponto fundamental é o seguinte: o que é educar? É fazer com que uma criança passe da condição de pequeno selvagem para a condição de sujeito civilizado. Então a minha pergunta é, o que essa criança precisa aprender para entrar no mundo? Ela precisa aprender matemática? Sim. Ela precisa aprender português? Precisa. Ela precisa aprender a ter horários? Precisa. Ela precisa respeitar o próximo? Precisa. Ela precisa ter valores? Precisa. Ela precisa ser ética? Precisa. Então é isso que a escola precisa transmitir para seus alunos. Até aqui, ouvimos Dr. Aldo Sarub e Michele Kamers falando sobre as questões da aprendizagem e não aprendizagem escolar. Ouvimos falar sobre a importância do trabalho da medicina e da saúde. Mas agora, ouviremos também o depoimento de uma diretora escolar, de uma professora e de alguns alunos falando da prática pedagógica, do investimento na capacidade do alunado, do empenho discente na busca por histórias diferentes na vida de muitos alunos e do empenho dos alunos na construção da própria história escolar e social. Vamos assistir à entrevista da diretora Márcia Galkovski, gestora da Escola Básica Municipal Arapongas, da cidade de Indaial, Santa Catarina, que falará um pouco sobre a importância do trabalho dos professores e também sobre a construção da fanfarra da escola e o que isso representou para esses alunos e esse contexto. O primeiro passo é conhecer o histórico do aluno. Muitos já vêm com laudo, e se não vem com laudo, a gente percebe que há dificuldade, a gente já procura o apoio especializado para que esse aluno seja atendido. E daí, tendo o conhecimento de qual é o problema, os professores começam a trabalhar as dificuldades e procuram reconhecer nesse aluno as habilidades também. Então é um trabalho que é feito em parceria, os professores com a equipe pedagógica. O professor ele tem que ter, em primeiro lugar, comprometimento com aquilo que ele está fazendo, com a prática pedagógica. Ele tem que ter apoio
de toda a equipe administrativa, da equipe pedagógica. A partir daí, com certeza, ele vai conseguir desenvolver um trabalho adequado. Com certeza, a prática pedagógica ela pode influenciar totalmente. A gente percebe em nossa comunidade que muitos alunos chegam aqui sem nenhuma noção de limites, noção de organização, e se o professor não tem um trabalho voltado para que esse aluno ele se desenvolva, né, seja um cidadão que se desenvolva junto com o processo, em todos os aspectos, com certeza ele vai ser prejudicado. Então a prática pedagógica, certamente vai influenciar em toda a vida do aluno. Bom, em 2010 eu recebi o vô de uma aluna que demonstrou o desejo de iniciar uma fanfarra na escola. E aí ele mesmo foi atrás de alguns instrumentos, nós ganhamos, eu acho que foram 12 instrumentos dele, mas com esses 12 instrumentos era difícil começar, então a partir daí começou o trabalho de nossa parte, né? E nós tínhamos então esses instrumentos, nós não tínhamos professora, a Secretaria de Educação não podia contratar porque não tinha processo seletivo na época, para a escola era tudo novo. Então eu entrei em contato com várias escolas que já tinham tido fanfarra e tinham instrumentos velhos, e eu fui até lá, busquei esses instrumentos. Na época de 2 foi feito 1, eram todos instrumentos que eram sucateados, mas houve a possibilidade de montar assim, a primeira apresentação. Só que daí nós tínhamos o segundo problema, que era a pessoa que queria trabalhar com os alunos. Os alunos não tinham noção nenhuma de musicalidade, nunca tinham pego um instrumento na mão, e isso era em julho, e nós queríamos nos apresentar em setembro já, porque a comunidade ficou bem oriçada com isso. Então, na época, o meu filho era estudante, e ele já tinha participado vários anos de fanfarra, desde pequeno, então eu pedi para ele me ajudar. Nós ficamos nas férias de julho, nós vinhamos todos os dias na escola com os alunos, todos os dias nós ensaiávamos. Foi muito difícil no início, porque eles não tinham noção nenhuma, não entendiam como é que funcionava, mas eles realmente foram pegando. A primeira apresentação deles aconteceu em agosto, eles começaram a ensaiar em julho, e a primeira apresentação foi numa festa da escola, onde eles se apresentaram, e a comunidade ficou encantada. Até hoje em dia, quando a fanfarra se apresenta, é um evento na comunidade. E os alunos se sentiram, houve um trabalho muito forte na autoestima deles, porque eles perceberam o quanto eles podiam com isso. E esse era o nosso maior objetivo, fazer com que essa comunidade, que os nossos alunos percebessem o quanto eles podiam, né? E realmente naquele ano foi assim, terminou o ano, eles estavam muito orgulhosos. Em 2011, a Secretaria de Educação disponibilizou um professor que ele vinha uma vez por semana, e aí a gente sentiu um problema, porque esse professor ele vinha de outra cidade e ele vinha só às quintas-feiras 1 hora com os alunos. E aí a gente sentiu que perdeu a relação de professor-aluno. Eu vi eles muito desmotivados, eles fizeram algumas apresentações, mas assim a gente via que não tinha mais aquela emoção. Isso me preocupou, porque como tinha começado com tanta euforia, aí eu fui buscar qual era o problema, né? Conversamos com professores e etc, e a gente percebeu que o que estava faltando era a relação professor-aluno. Não que ele não fosse bom, ele era um ótimo professor, mas ele não conhecia a realidade dos alunos. Então, já no final do ano, eu fui até a Secretaria de Educação e eu pedi que eles realmente colocassem alguém que fizesse parte da nossa equipe, né? E eu coloquei o nome, conversei com a professora Patrícia, que é a nossa professora nesse ano, e coloquei o nome dela à disposição. Ela sentiu que ela poderia, auxiliada pela professora Júlia, e foi um desafio para elas também. Elas no início ficaram um pouco inseguras e tal, ia ser a primeira vez que estariam trabalhando, mas eu senti que eles poderiam buscar juntos o trabalho, o desenvolvimento, mas eles precisariam ter relação. E realmente eu percebo esse ano assim a alegria de todos os alunos estarem participando.
Eu fico feliz quando eu passo nos corredores e eu vejo as crianças. Hoje mesmo eu escutei uma mãe falar quando é que o meu filho vai poder entrar na fanfarra, e em ver que a comunidade, quando a fanfarra às vezes está ensaiando, tem pessoas da comunidade aqui, e eu percebo que acabou envolvendo toda a escola nisso. Por quê? Porque era um professor que tinha uma relação com esse aluno. Daí a importância, e esse era o grande objetivo de nós iniciarmos a fanfarra. Com muita dificuldade ainda hoje, tem muita coisa, os professores sempre pedindo instrumentos, a gente não tem o que precisa às vezes no financeiro, mas a gente percebe assim que é muito importante para a comunidade. Esses alunos têm muito orgulho de se apresentar, tanto aqui quanto fora. E era esse o objetivo, que eles percebessem o quanto é importante quando eles se empenham, quando eles querem, o quanto eles podem e quanto isso é importante para o desenvolvimento deles. A gente percebeu que houve sim alguns alunos que estão envolvidos com a fanfarra, houve um crescimento também no ensino, na aprendizagem, muitos que tinham dificuldade a gente foi buscar, e foram aqueles alunos às vezes que tinham problema de disciplina na sala, a gente buscou eles e realmente a gente está vendo um resultado muito positivo. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo e de estar ainda hoje, espero que continue. Nós queremos cada dia melhorar mais, nós queremos melhorar o uniforme, muitos instrumentos, mas é muito bom ver eles se apresentando com o orgulho da escola deles. Esse era o nosso principal objetivo quando nós começamos lá em 2010. Então, assim, é com muita alegria que eu falo dessa fanfarra, dessa equipe, das professoras, de todo esse trabalho que foi feito e desses alunos, que alguns já saíram, já entraram outros, mas é muito bom fazer parte disso. Caro pós-graduando, a diretora Márcia falou sobre a importância do trabalho dos professores e da necessidade da busca por mudanças. Muitas vezes temos poucos recursos materiais e até mesmo físicos para promover mudanças. Mas a diferença se constrói tendo em vista o trabalho em equipe. Dessa forma, convido você a ouvir a fanfarra da escola tocando, para conhecer o produto final de um trabalho alcançado com muita vontade e empenho, e com a contribuição de muitos sujeitos que fazem parte desse grupo. A prática pedagógica se constrói com muita dedicação, e isso se repete em diferentes contextos. Nenhuma escola se mantém sem o empenho dos professores na elaboração de caminhos pedagógicos que visem resultados reais e sem a participação dos alunos e da comunidade. Nesse momento, convido você, caro pós-graduando, a ouvir a professora Patrícia para contar como foi sua atuação para construir a fanfarra dessa escola e sobre o processo de aprendizagem dos alunos referente a isso. Eu sou formada em artes visuais, mas desde nova sempre gostei de música. Lembro-me que na época eu estudava música com uma banda municipal lá da minha cidade. E foi durante 4 anos mais ou menos que eu participei dessa banda, onde eu tocava saxofone. E minha experiência também com música, comecei a aprender música no período ali da pós-graduação, que eu encerrei esse ano, onde eu fiz o meu artigo sobre música na escola. Foi no final do ano passado, quando a diretora Márcia veio até mim e disse que estava procurando uma professora que fosse comprometida com a escola, que conhecesse o ambiente escolar, que conhecesse a realidade dos alunos. No início fiquei bem apreensiva, até por não ter formação específica na área de música. Mas depois, com o tempo, comecei a pesquisar, me informar, procurei pessoas que são dessa área para tirar as minhas dúvidas. Foi quando a minha amiga, professora Júlia, que também faz parte aqui dessa escola como professora de matemática, resolveu fazer um trabalho voluntário para me ajudar a ensinar esses jovens. E aí ela me deu mais força, consegui ficar mais confiante quanto a isso e decidimos tocar em frente ao negócio, né?
E mais tarde também, ao longo do período ali, o professor Valdecir começou a observar também e disse, olha, eu já fazia parte de fanfarra quando era jovem, posso dar uma ajudinha também. E aí também ele se tornou integrante da nossa fanfarra. São alunos de 5º ao 9º ano, alguns vêm de família carente e, em sua maioria, todos não têm acesso à musicalidade, pelo menos não próximo às suas casas. O único acesso que eles têm mesmo é aqui na escola. Da parte da escola, sempre recebemos todo o apoio necessário para o desenvolvimento desse trabalho. A única questão que eu vi como obstáculo foi a questão financeira mesmo, para estar conseguindo fazer a manutenção desses instrumentos. Outro problema também foi o uniforme da fanfarra, que nós tivemos que improvisar. Com certeza, através da união. Recebi auxílio de diversas pessoas, da parte da direção da escola, fazendo rifas e promoções para arrecadar dinheiro, de professores, como mencionei antes, que me auxiliaram na questão didática. Também tivemos ali a influência de pessoas que estavam à parte, mas que resolveram se integrar, auxiliando também, como a nossa bibliotecária e também a nossa auxiliar de direção, que confeccionaram toda a roupa da fanfarra. E também pude contar muito com os alunos, no momento da reforma, da manutenção dos instrumentos, na mão de obra mesmo. Bom, eu penso que eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que recebi, agradecer às pessoas que me ajudaram. Eu nunca pensei que fosse capaz de trabalhar com isso, me sinto bem realizada, muito satisfeita com os resultados. Sei que tenho muito que aprender ainda e muito que ensinar, mas estamos aí para isso e por isso que a gente continua ensaiando. Quero dizer que passamos sim por diversas dificuldades, mas a vontade de prosseguir sempre foi mais forte. Inclusive nesses últimos tempos, passamos por um momento difícil pela enxurrada que teve aqui na região, e acabou afetando de certa forma a escola, onde nós ficamos sem a nossa sala de música. Aí, no entanto, eu pensei, desistir, parar, cancelar as aulas, deixar para o ano que vem? Só que daí eu cheguei à conclusão de que isso iria desestimular os nossos alunos. Então, estamos aí com 2 músicas novas, ensaiando, para já apresentar agora no Natal. E também penso que todos os professores deveriam pensar dessa maneira. Deixar de lado problemas que talvez sejam pequenos, em comparação à vontade que se tem de ensinar e que os alunos têm de aprender. Importante ouvirmos também, caro pós-graduando, os dizeres de alguns alunos sobre essa construção. O que eles teriam a dizer sobre sua própria atuação e sobre o seu crescimento e desenvolvimento no campo musical e escolar a partir do ingresso na fanfarra? Fazer parte da Fanfarra Arapongas é algo que dá muito orgulho para mim. Porque, além de fazer algo que eu gosto muito, que é dançar, eu estou participando da minha escola. E isso é com certeza algo que eu vou levar para a minha vida inteira. Participar da fanfarra da escola, para mim, me deixa muito feliz, porque além de eu aprender músicas novas, melodias novas, também é o meio de eu estar participando das coisas que a escola promove. E isso me deixa muito orgulhosa. Para mim, estar na fanfarra é uma experiência nova, dá uma sensação de satisfação e orgulho, de ver as pessoas entretidas com o som maravilhoso que sai de cada instrumento, principalmente do meu instrumento, que é a lira. A fanfarra para mim significa mais do que tudo, porque desde o início, quando a fanfarra começou, eu sempre tive uma imensa vontade de tocar na lira. E também foi dentro da fanfarra que eu me encontrei e entendi que a minha vida realmente é a música. A Fanfarra Arapongas para mim é uma experiência muito nova e pelo tempo que eu já estou na fanfarra, a gente consegue ver a imensidão que isso já cresceu. Desde o começo, quando a gente começou com muita dificuldade, agora já vê agora o que a gente já fez. Isso demonstra assim uma imensidão muito grande que foi conquistada com muito suor. Caro pós-graduando, através das entrevistas com o Dr. Aldo Sarub e Michele Kamers, tivemos alguns esclarecimentos referentes à aprendizagem e não aprendizagem na escola. Partindo de questões biológicas e individuais para uma discussão que considera todo o contexto do sujeito. Também falaram sobre a atuação da medicina e da psicologia nesse contexto, sobre o uso de medicamentos, seus aspectos positivos e negativos. Ouvimos o depoimento da diretora Márcia, da professora Patrícia, sobre o empenho do corpo discente e do investimento no alunado.
Também ouvimos depoimentos de alunos sobre a própria atuação na fanfarra. Certamente, há muitas outras histórias a serem contadas, cada qual tem sua relevância. O que importa é acreditar. Esse sim é o primeiro passo na construção das histórias, pois acreditando, abrimos a possibilidade da escuta do olhar. Escutar e observar são as capacidades necessárias para a compreensão da história do outro, para a reconstrução ou redimensionamento dessa história. Acreditar tem um tom de ir em frente. Acreditar nos instiga. Acreditar incentiva a pulsação e o desejo. É justamente o desejo que nos move, conduz. A pulsação vem antes daquilo que carregamos. O que quer que seja que levamos, seja por qual razão o levamos ou fizemos. O pulso é o afã de toda a construção. Bons estudos!